Oh, Que glória. tudo isso que você falou hoje está dentro dessa conexão, dessa como é que a palavra certa é convicção, que a ficha cai e a gente começa a ter percepção que a gente nunca teve antes, né? É, Então, que é o pastor Rui, as pessoas que são mais ligadas a mim, a Luciana, assim, via eu sempre falar que eu precisava vender minha casa aqui porque eu estava com uma dívida muito grande e eu não via alternativa, eu não via. Mas há um mês atrás o Senhor começou a dar palavra de solução, e eu fui me apropriando dessa palavra, fui me revestindo, fui me, sabe, tomando como verdade, porque se a palavra é de Deus, ela é verdade na nossa vida. E aí, esses dias, essa nossa conexão aqui foi primordial, porque o entendimento abre de uma forma assim grandiosa, né? A gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes. Basta, como você disse hoje, tem que estar ligado pelo Espírito, porque se a gente não ficar vendo pelos olhos carnais, a gente não enxerga nada, né? isso. E realmente, é, uma amiga disse para mim assim, sabe aquela palavrinha-chave? Ela disse: Irmã, você não tem fé, você não fala tanto das coisas de Deus, você não tem fé? Eu falei: tenho, irmã. Ela, então, fé tem uma ação. Então, tem uma atitude de fé, vá e bote o pé, que o mar vai abrir. Rapaz, não precisou de outra coisa. Eu fui por Eita. fé. E realmente Deus fez o milagre. Aleluia. Não, assim, era coisa realmente muito grande. Eu não sei, quer dizer, valores é uma coisa que para um é muito e para outro é pouca, né? Mas para mim era grandioso demais, sabe? Era algo em torno de R$ 100.000 que eu consegui, com menos de 10% do valor da causa, ainda negociável, e as entradas vieram de graça. Elas Eita. surgiram assim. Eu não estou devendo nada, não paguei nada, eu não tinha nada no banco, e o milagre aconteceu. Eu consegui resolver tudo, assim, no piscar de olho. Só não tem explicação. Se for explicar, ninguém entende. Nem eu mesmo consegui entender o que foi que aconteceu. Mas Aleluia, eu sei irmã. que a única coisa que eu tenho a dizer é que quando a gente realmente crê, mas é crer não da boca para fora. A gente diz, Deus é Deus do impossível, mas será que a gente tem essa convicção que Ele é Deus do impossível? Porque a gente está doente, aí está doendo, a gente diz que Deus é o Deus que cura, mas ao mesmo tempo o nosso pensamento diz: mas eu acho que não é a hora agora da cura, quando Ele quiser, quando Ele sempre quer. Então essa ficha tem que estar caindo o tempo todo, né? De vai, é para ser, então vamos determinar agora e vamos crer agora. E completando essa palavra sua de hoje, ontem eu fui levar meu filho no barzinho que ele toca à noite, e quando eu cheguei lá tinha umas mulheres bebendo, e eu pedi um churrasquinho e fiquei no carro esperando. E eu comecei a conversar com uma das mulheres, e ela desviada, é, e assim, carente de Deus demais, né? Estava muito depressiva, tudo. Do nada surgiu uma conversinha, a outra do lado escutou, também já entrou na conversa. Conclusão: as três mulheres eram desviadas, as três. Eu acabei orando por elas ali no boteco mesmo, elas com a cerveja na mão, e eu não quis Não, mas saber, é isso entendeu? Não aí. sei o É que isso aí. faço, não sou eu. E aí, o que aconteceu? Hoje, duas delas entraram em contato comigo. Uma Aleluia, querendo irmã. saber, para me mandar a localização, que ela quer ir na igreja, que ela quer se reconciliar. E a outra falando, mandou o áudio, eu acho que eu botei até no grupo, dizendo que o sonho dela é pregar a palavra de Deus. Depois ela botou uns carinhas chorando, que estava muito triste, muito arrependida por tudo. Quer dizer, a semente foi plantada. Deus, o Espírito Santo, naquele momento, entrou na vida delas, eu creio, e a partir daí é Deus que faz o resto, não sou eu. Né? Um Aleluia. planta, outro rega, né?
e vamos por aí afora. Então, é isso aí. É o que você falou, não sou eu mesmo que faço, então, onde eu for, onde eu estiver, eu declaro e pronto, está feito. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Maravilhoso demais. Eu quero ler para vocês aqui rapidamente, né? É só um complemento. Que é a missão, né? A nossa missão, que temos um pouco mais do conhecimento, né? Qual que seria a missão verdadeira da igreja, né? Do corpo, que é o que Paulo tentou passar. Como eu li lá em Colossenses 2,9 para nós, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E Colossenses 1,28 diz, nós o proclamamos, nós, eu e vocês, proclamamos quem? A Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Lembra que em Cristo já está toda a sabedoria, todo o conhecimento? Ou seja, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amados, a missão que deveria ter no corpo de Cristo é justamente preparar as pessoas para que elas andem perfeitamente em Cristo. Essa é a função do Evangelho. Que todos saibam isso que vocês estão sabendo. Vocês imaginam o quanto de gente que está sendo assolada hoje por Satanás, ainda assim, e ainda tendo o Espírito Santo habitando nelas? E elas estão padecendo por falta do conhecimento, amados. Meu povo padece, está lá, na antiga aliança aí. Meu povo padece, morre por falta de conhecimento. E aqui em Colossenses ele vem e diz assim, ó, nós o proclamamos e advertindo e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então nós não podemos ficar presos na antiga aliança, nós precisamos atrelar a nova aliança lá na sombra. A sombra dizia uma coisa, a realidade se fez em Cristo. Entenderam? Então, quando você prega algo da antiga aliança, não tem problema você pregar, desde que você venha com um paralelo em Cristo, desde que você encontre algo daquilo que você está pregando lá, aqui em Cristo, porque ele executou aquilo. Então você, entendeu? É como se você fizesse o seguinte, ó, vou te ensinar a mexer no motor. Aí Cristo veio e diz assim, bom, arrumou o motor, agora eu vou ensinar a ligar. Só que você continua ensinando apenas a mexer no motor. Mas você já ensinou a ligar o motor. Então você precisa dizer, olha, arrumamos o motor e Cristo ensinou a ligar o motor. Então você precisa atrelar a Cristo, você precisa fazer o paralelo a Cristo. Quer pregar a antiga aliança? Amém. Mas não use aquilo para a tua vida. Porque se você pegar algo da antiga aliança e trazer para o teu dia a dia, você volta a pôr o véu no seu coração. Ou seja, você se separa novamente das promessas de Cristo. Entenderam? Então, estejam muito atentos a isso, porque isso tem a ver com identidade, tá? Identidade. O preço que ele pagou não foi alto, nós lemos aqui atrás agora. Ele pagou um alto preço para que nós andássemos em novidade de vida, gente. Então, que nós possamos valorizar aquilo que Cristo fez por nós lá na cruz. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui, então. Queridos, o que nós vamos agora passar para vocês? Hoje a gente termina até às 5, tá, Dora? Não tem realmente... A gente tem ainda o próximo final de semana para finalizar. Nós vamos nos livrar agora de algumas tradições humanas, tá? Que a crentolândia aí, a religiosidade justifica, né? Para poder se esconder atrás das suas tradições, né? Então nós vamos aqui eliminar essas tradições, né? Muitos questionamentos, enfim, a gente vai eliminar isso aí e para ficar a certeza de vocês aí, referente quando alguém vir justificar alguma coisa, que nem, né, o caso que a Luciana trouxe para nós aí daquela outra pessoa, vocês já estejam prontos para falar, não, querido, o caminho que Deus deixou para nós é esse, olha aqui o que Cristo fala quem nós somos. Né? Então, mas se você quer viver essa em verdade, viva a sua em verdade, mas eu prefiro viver aquilo que Cristo deixou para mim como verdade. Né? Eu quero viver aquilo que Deus fez para mim. E o capítulo de hoje foi tão importante porque agora vocês têm a plena certeza daquilo que vocês são em Cristo. Amém? Não tenham dúvida. Pode falar, irmão.
Pastor Marcelo, eu escutei o senhor chamar a atenção várias vezes, que nós falamos errados, quando nós dizemos que vamos à igreja ou que vamos ao templo, né? Exato. Porque a igreja somos todos nós e o templo é o nosso corpo, né? Exato. Então, simplesmente seria dizer vamos a uma reunião. Exato. Exato. Ou ministério, né? Porque lembra que nós somos, todos nós que temos todos nós que temos o Espírito Santo, somos um dos 5 ministérios. O que nós exercemos aqui? Um ministério, certo? O ministério de Cristo, não o ministério de instituição. Nós somos um exercício de um ministério que Cristo nos entregou. Então, o que nós vamos lá? Realmente é isso aí. Há uma reunião do corpo de Cristo, entendeu? Uma reunião da genuína igreja, que são pessoas. São pessoas. A igreja são pessoas. A igreja a gente não é congrega. mais. A gente vai, é isso. A gente vai lá cultuar a Deus como igreja, não na igreja, é diferente. O nome da minha igreja, o nome da minha igreja é Dora, né? Mas eu congrego na casa de cura. Isso, que é um ministério, gente. Me reúno na casa de cura. Que é um ministério. Ou seja, lá tem pessoas que exercem o ministério de Cristo. Ou seja, eu vou lá naquele ministério, junto com aquela igreja viva que está lá exercendo o ministério de Cristo. É isso. Por quê? Porque senão a gente... Pode falar, Dora. Isso não quer dizer, porque tem pessoas, como o Vicente deve estar se referindo a isso, né? Tem pessoas que vão achar que não precisa mais ir congregar, né? Porque ela já é igreja, ela já é o próprio templo, então acha que não precisa mais reunir e congregar. Eu não disse isso, né? Em nenhum momento pode ver que... Não, eu sei. Sim, mas tem pessoas que o entendimento ainda não está aberto. A gente entendeu perfeitamente. Exato. Né? Sabe qual que é a função nossa como igreja? Quando nós nos reunimos, é fazer o que os apóstolos faziam, gente. Por exemplo, lá no nosso ministério, você vê que eu nunca mudo a minha identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei o que existe em mim, então eu não caio mais nessa armadilha de Satanás para tentar tirar a identidade. Lá no nosso encontro, no nosso ministério, tanto que chama encontro. Nós nos encontramos lá como igreja. Sabe o que a gente faz lá? Nós compartilhamos entre nós os testemunhos, as maravilhas que Deus faz na vida de cada um e estamos prontos para manifestar o reino na vida daqueles que estão chegando no nosso grupo, no nosso meio. Amém. Ali nós adoramos a Deus, nós compartilhamos a palavra do Senhor, ou seja, nós estamos exercendo o que eu acabei de ler para vocês aqui, ó, que é praticar, né? Ou seja, deixa eu pegar novamente aqui, que é o que nós estamos fazendo aqui também, reunidos, isso, proclamando o Senhor. Isso. Que é o que eu falei aqui em Colossenses, foi o que eu falei, né? Que eu já vou... Qual que foi, irmão? 1:28. Isso, que é preparando, né, o homem à plenitude de Deus, não é? Ou seja, todo ensinamento, todo conhecimento, não é? Isso. Aqui, ó, Colossenses 1:28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, o propósito do nosso encontro é isso. As pessoas que chegam ali é nós aperfeiçoá-los, adverti-los, né? E prepará-los na plenitude de Cristo. Porque, gente, não faz sentido eu desenvolver escravos de mim. Muito pelo contrário, se eu também sou escravo de Cristo. Então, o meu papel ali é formar discípulos de Cristo. O nosso papel, que nós conhecemos mais agora do que muitos, né? Religiosidade, ou seja, nós estamos com uma mente livre, o nosso papel é que nem a Dora. A Dora ministrou as 2 irmãs tomando cerveja, não tem problema. Ela está levando o reino de Deus lá. Ela está ministrando para aquelas 2 vidas. Eu estou bebendo, não tem problema, continua bebendo aí e fica em paz. Por quê? Porque se você chegar lá, lembra que nós vemos na palavra? Ninguém te julga agora pelo que você come, pelo que você bebe, que não sei o quê, que a religião faz isso. E se você já chega lá, mete o dedo na cara da pessoa, você está bebendo, não vou pregar a palavra de você, não. Você pode parar de beber para eu poder... Você matou, aí que você não ganha mesmo. Exatamente. Então, ela está ali, ela está no erro, ela está no... Tá bom, mas quem vai corrigir ela é o Espírito Santo, não somos nós. Isso. E o que você faz? Você está ali para levar o amor. E o amor, ele não julga, o amor, ele não confronta, o amor, ele não discute, e o amor é isso, ele não vai. Então você no amor, você está ali levando a palavra de Deus, não tem problema nenhum. Se não, gente, quem está usando droga não vai ouvir a palavra de Deus nunca. O cara que é alcoólatra não vai ouvir a palavra de Deus nunca.
O cara que é fornicador, o cara que está em adultério, não vai ouvir a palavra de Deus nunca, porque está adulterando, eu não vou pregar para ele. Tá vendo? Eu só vou pregar para você a hora que você tomar vergonha na sua cara e parar de adulterar com a tua mulher. Não, você tem que chegar e falar, irmão, vem cá, eu preciso te advertir. Tá errado o que você está fazendo. Eu quero te apresentar perfeito em Cristo. Vem aqui o que você está fazendo. Eu tenho que adverti-lo, está aqui, ó, na palavra. Então, o nosso encontro, o objetivo do encontro da Igreja Viva, né, quando eu menciono igreja, é pessoa, tá, gente? Pelo amor de Deus. São pessoas. O objetivo do encontro da igreja é esse: nos aperfeiçoarmos uns aos outros em amor. Está lá na palavra. Né? E prepararmos aqueles na sabedoria e no conhecimento para andarem na plenitude de Cristo. É isso. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Ó. Olha que lindo. Eu nunca cheguei aqui e disse para vocês, eu sou rainha da cocada preta. Muito pelo contrário, eu quero ser o menor de todos aqui. Porque eu vou ser cobrado por isso. E eu trago a palavra para vocês com muito temor. E eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que não vai gostar, tem gente que faz biquinho e sai do grupo. Eu sei disso. E eu não estou preocupado aqui, porque eu não estou aqui para alegrar homens. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus de um formato, né, que é aquele mais próximo possível daquilo que Jesus nos ensinou. Por quê, Marcelo? Porque dá o resultado, é o fato. Contra o fato não tem argumento, gente. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu não sou o dono da razão, nem sou o dono da verdade. Nós todos estamos aqui crescendo juntos, como corpo. Agora, aquilo que eu vivo, que eu vejo a palavra de Deus se materializar na minha vida, eu quero compartilhar com o meu irmão, cara. Eu quero mostrar para o meu irmão, olha aqui o que Deus tem para você também, porque ele fez em minha vida, pode fazer na tua também. Né? Então, é isso. Nós não estamos aqui para nos engrandecer ou nos inflar. Muito pelo contrário, eu quero ser o último de todos aqui. Eu quero ser o menor de vocês. Porque o meu objetivo aqui, Pastor Rui, fala, querido. Levantou a mão. Essa palavra é muito forte, viu? Isso aí que você está falando, esse capítulo é muito forte, porque o que tem de crente que não pode ver uma pessoa assim no erro e critica, aquele ali não vai para o céu, aquele ali não é de Deus, aquele ali eu nem olho, aquele, né? É muito forte isso que você acabou de falar. Exato. Não julgueis, porque da forma com que julgasse, será julgado. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Pastor Rui, você ergueu a mãozinha, adora também. Diga lá. Antes de eu me converter, um pouco antes, estava num processo sendo evangelizado, isso em 2002, por aí. Eu fui dar uma palestra numa igreja lá em Santa Maria, né, uma congregação. Aí vai ter que combinar isso, meu irmão. Tem que. Acabou de soltar de novo aí, né? É um ministério, né? É um ministério. Ministério. Não vou falar qual aqui, para não é o objetivo. Exato. E aí fiz a palestra, me receberam super bem. Acho que era a primeira vez que eu entrava assim no ministério. Nunca tinha ido, eu tinha 42 anos. E tal. Aí, no final, um dos diáconos, não era pastor, não, era o diácono, ele veio contar uma história para mim. Olha, aqui tinha um senhor, um irmão, né, tem um irmão que ele se converteu, ele usava droga, era drogado, passava na rua, alcoólatra e tal. E se converteu, se tornou uma benção. Mas ele passou uns anos, depois ele caiu. Quando ele caiu, ficou uns dias sem vir na igreja. Aí ele veio, nós fomos para a casa dele, conversamos com ele e disciplinamos. Colocamos ele 3 meses, proibimos ele vir na igreja. Tinha um meu nome, diz? Está em quê? Castigo? Não é. Disciplina. Está em disciplina. Está em disciplina. E aí ficou em disciplina lá 2, 3 meses esse irmão. Nunca entrou esse negócio na minha cabeça. Misericórdia. Como é que você faz negócio? Quer dizer, o irmão caiu, aí está precisando de ajuda. Aí eu vou lá, eu faço o quê? Eu enterro ele. Eu acabo de matar. Eu não era convertido, mas eu nunca esqueci essa história. E por isso que me afastava, né, da igreja evangélica, né, dessa congregação, dessas congregações. Eu não queria mesmo. Mas aí o Senhor te chama, meu irmão, e aí não tem. Graças a Deus ele mudou a minha história. Mas são coisas que eu digo, eu não creio nisso. Eu creio no amor de Deus. Amém? É isso. Amém.
Dora, microfone aberto. Só completando o que o pastor Rui falou, ele está falando algo que aconteceu com alguém. Isso aconteceu comigo. Eu nasci na igreja evangélica, minha mãe já era evangélica, fui criada na igreja. Aos 17 anos, eu era professora da escola dominical, cantava no coral, eu vivia 24 horas na igreja. Um dia, um pastor, bem de idade, disse que me viu na porta de um clube que tinha em Taguatinga Sul. Eu não saía, eu nunca tinha ido para as bandas de lá, porque eu não saía para lugar nenhum sem minha mãe e meu pai. E eu disse que não era eu, porque não era, e ele afirmou, me botaram no ministério, me suspenderam, tiraram de todos os trabalhos da igreja, me colocaram sem ceia, sem nada. Durante 3 meses eu não podia, só podia congregar nos cultos públicos, nem de oração eu podia ir. Eu saí da igreja, fiquei 20 anos afastada dos caminhos do Senhor. Não perdi a fé, porque já tinha convicção dentro do meu coração, mas eu passei 20 anos sem frequentar uma igreja evangélica, tomei pavor. Deus teve que trabalhar muito forte no meu coração para eu poder novamente voltar àquele primeiro amor. É como se eu tivesse começado do zero, me batizei de novo, porque era obrigado na igreja. Quer dizer, olha só, quantas pessoas estão afastadas hoje da igreja por causa dessa religiosidade, dessas coisas criadas pelo homem, né? Que é exatamente o que você está ensinando para a gente. Agora é o seguinte, você está dando a feijoada aí, um mocotó para a gente, daqueles bem caldo grosso, e tem muita gente aí que está chegando e está meio perdido, viu? Que está precisando de leitinho ainda, mas já vai começar aí na maturidade, né? E muitas vezes a Luciana já me questionou algumas coisas, e realmente elas vão já ter uma base bem sólida de tudo isso aí, para não estar ouvindo baboseiras, né? Não estar já eliminando as coisas que elas veem que não é de Deus, né? Muito bom. É isso aí, Dora. Sabe qual que é o problema, queridos? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vamos ver se vocês entenderam mesmo de identidade. Evangélicos? Eu sou cristã. Glória a Deus. Tem algum evangélico aqui no meio? Eu sou cristã também. Glória a Deus. Tem algum evangélico aqui, gente? Estou perguntando se tem algum evangélico aqui. Levanta a mão aí. Não, Eu sou cristã. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu sou cristã. Eu tenho mais uma dúvida. Eu acredito que essa questão do evangélico, isso foi uma coisa criada. Exato. Uma identidade criada. Exato. Eu acredito, pelo que o senhor falou lá na primeira aula, que somos pequenos cristos na Terra, não? Eita glória! O pastor Jânio, o finalzinho eu não sei se o senhor estava aqui, mas no finalzinho quando eu estava pregando aqui sobre a nossa nova natureza em Cristo, né, desde a hora que eu comecei sobre Gálatas 2:20 até 1 João 5:18, aqui no finalzinho, é justamente isso, né? Eu mostrei através da palavra o que é ser Cristo aqui na Terra, né, em nós. E é sensacional, porque, amados, nós não somos evangélicos, nós não vamos numa igreja evangélica, misericórdia, está repreendido isso em nome de Jesus. Nós somos cristãos genuínos agora, nós representamos um reino de Deus, nós somos filhos de Deus, e nós não vamos para a igreja nenhuma, nós não vamos para a igreja católica nem igreja evangélica. Isso é religiosidade, isso é o que Satanás criou lá atrás, isso é o que ele impregnou na mente do ser humano para que ele não viva a genuína glória de Deus na vida dele. Então, vocês descobriram agora que vocês estão em Cristo, que vocês são Cristo e que nós, como corpo unidos, nos reunimos para adorar a Deus e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. E nós somos cristãos. Nós não somos evangélicos, nós não somos católicos. Quem é evangélico está morto. Quem é católico está morto. Nós somos cristãos, porque nós temos a vida de Cristo em nós. O nosso papel é o que eu li ali agora na palavra, é preparar, advertir e fazer com que o homem esteja pleno em Cristo Jesus. Aleluia! Eita glória! Então, amados, eu fiz essa pergunta para vocês para começar a provocar mesmo, né,
porque foi introduzido na nossa mente, Dora, todos nós, né? Desde sempre nós ouvimos sobre religiosidade. E é difícil tirar isso, não é fácil. Hoje eu consigo soltar naturalmente já a minha identidade cristã como filho. Mas eu também gaguejava no início, né? Que nem o pastor Rui agora deu uma gaguejada, ele mesmo fala, ó, acabei gaguejando aqui, acabei soltando o negócio. Por quê? Porque isso acaba tirando de novo a tua identidade, gente. É sério. É um detalhezinho bobo de nada, mas se policie. Por quê? Isso tira a identidade de você na hora de orar. Isso tira a identidade tua na posição espiritual que você se encontra. Tá? Então, a religiosidade, a religião, ela foi criada para isso. Então, o papel dessa introdução na nossa mente, no nosso subconsciente, é justamente para que não manifeste a natureza de Deus em nós. Então, se policiem mesmo, vocês não vão para a igreja, não fica falando de igreja, porque vocês são igreja, são os ministérios. Existem ministérios aí, denominações que deram nomes aí, ministeriais, tá? Porque senão vocês caem, vão perdendo pouco a pouco essa identidade, e aí, é o que ele quer. Ele quer isso, ele vai trazer nomenclaturas, ele vai trazer costumes para tentar tirar vocês, vai fazer vocês ir para ser evangélico de novo, né? E na verdade nós não somos evangélicos, nós somos filhos de Deus, cristãos. Nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus, tá? Não é religião. Cristianismo não é religião, gente. Cristianismo é vida, é um estilo de vida. E esse estilo de vida é aquele que Cristo Jesus nos ensinou. Nós vimos na palavra agora que nós temos que andar como Cristo andou. Nosso modelo é ele. Ele veio habitar em nós, ele veio estar em nós, ele enviou o próprio corpo dele na plenitude de Deus em nós, nos escondeu espiritualmente nele, no trono da graça, para que nós agora anunciássemos a virtude dele, andássemos como ele andou. Então, nós não somos evangélicos, nós não somos católicos, nós não somos religiosos. As pessoas precisam ouvir isso. Mas qual que é a tua igreja? Não, meu querido, minha igreja sou eu, Marcelo, muito prazer. Não, mas não é possível, você tem uma igreja? Não, não tenho uma igreja, eu tenho lá um ministério que a gente se encontra com os irmãos, se você quiser ir lá, você é bem-vindo. Mas eu não tenho uma igreja, eu sou a igreja. Então ele tenta tirar essa identidade de você o tempo todo. Não caia nessa mais. Se vocês entenderam a natureza de Deus que está em vocês agora, em espírito e em verdade, vocês não podem novamente se materializar aqui na carne, gente. Tá? Vocês precisam manter a mente de vocês no espírito. Não caiam na pegadinha do Satanás. Amém? O pastor Rui já está subindo o culto de hoje, né? O culto, a ministração de hoje. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Queridos... Fátima vai levantar as mãos. A Fátima levantou a mão aí. Opa, diga aí, amada. Irmã Fátima. Pastor Marcelo, eu não conhecia o senhor e eu estou vendo que o senhor é uma pessoa altamente preparada. Louvo a Deus por isso. Amém, mas eu amada. pergunto ao senhor, o senhor conhece a fundo a religião católica? Eu nasci de berço católico, minha amada. Mas, eu não concordo do senhor dizer que quem diz que é católico está morto, tá? É uma opinião minha, o senhor me perdoe, Sim. mas eu não concordo de uma pessoa dizer, uma pessoa assim como o senhor, que quem é católico está morto. Eu sou católica. Entendi. Sou católica e estou aqui muito feliz assistindo. Amém, amém. Vou te explicar por quê, amada. O que eu quero dizer sobre morto, tá? Não é literalmente morte de vida, tá? Eu estou dizendo em espírito, querida. Vou te explicar por quê. Só existe uma forma de você obter a luz, ou seja, o Espírito Santo. A Igreja Católica, ela não prega a conversão para ser batizado pelo Espírito, entendeu? Ou seja, em Cristo. Lá na Igreja Católica, eles não pregam totalmente a Bíblia, a palavra de Deus, porque eles precisam alimentar um sistema que foi introduzido por séculos e séculos, tá? Que vem lá de 300 após Cristo, no início lá de Constantino. Precisa entender a história da igreja, tá bom, querida? Então, o que acontece? Nós somos ensinados a acreditar naquilo. É cultural isso, tá bom, minha amada? Não é para ofender, não é para atacar, tá bom? É que é cultural. Nós somos introduzidos por uma cultura religiosa apostólica romana, católica. Então, o que acontece? Eles não conduzem você lá dentro da religião católica a confessar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Estou mentindo?
Eu nunca fui conduzido. Lá, nunca nenhum padre me pregou a verdade no sentido de falar assim, queridos, vocês precisam confessar Jesus Cristo para que o vosso nome seja escrito no livro da vida. Isso está na Bíblia. O próprio Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, nenhum católico confessa Jesus Cristo. Nenhum católico é batizado pelo Espírito Santo de Deus através de Cristo Jesus. Ou seja, nós recebemos um batismo quando somos criança, que na verdade não é o batismo, tá? Aquilo não é o batismo, aquilo é uma apresentação, uma consagração a Deus daquela criança, porque o batismo ele só acontece se você conhecer, se você tiver o conhecimento de que você é um pecador, para que você o quê? Possa morrer e nascer de novo em Cristo Jesus, entendeu? Então, todos aqueles que não têm o Espírito Santo não têm a vida de Deus, é isso que eu estou dizendo, querida. Ou seja, ela está morta, ela não tem a vida de Deus, entendeu? No sentido que, não é que você está morto fisicamente, você é vivo, mas a vida de Deus não está em você. Significa que você não tem vida de Cristo, não tem a vida de Deus, o Espírito Santo de Deus. Você está morto, é nesse sentido que eu estou dizendo, tá bom? Se me expressei mal, me perdoa, não foi para ofender, tá? E nós estamos todos juntos aqui para crescermos, né, na palavra de Deus, tá bom, querida? Eu não Apocalipse. estou... Pastor, Oi. Apocalipse 3:20 fala até mesmo, isso é para a igreja mesmo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei em sua casa e com É ele isso e aí. comigo. É para a igreja, É isso eu, aí. igreja. Às vezes a gente prega, quando está pregando, prega para as pessoas, até para usar isso como uma. Se quer aceitar Jesus, a primeira resposta que diz: eu já tenho Jesus no coração e nunca chamou. Exato. Exato. Então, é esse entendimento, é por aí, porque o Espírito Santo sempre quer entrar na vida da pessoa, para Exato. realmente compartilhar aquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz. Então, a gente tem que entender isso. Exato. Outra coisa, irmã, só para encerrar aqui, né, porque a irmã disse aí, ela tem todo o direito de discordar, né? A gente não está aqui para convencer ninguém, quem convence é o Espírito Santo, tá bom? Eu estou aqui apenas para apresentar a palavra, a verdade. Se em algum momento aqui eu apresentei alguma coisa fora da Bíblia, vocês me mostrem, tá bom? Tudo que eu mostrei até o momento para vocês foram versículos bíblicos. Tá? Então, o que acontece? Nós estamos lidando, amada, contra forças espirituais. Tá? Sai do contexto humano. Então, a religião, quando o cristianismo após Cristo cresceu através dos discípulos, dos apóstolos, as pessoas que se convertiam a Jesus, elas se convertiam porque elas ouviam o que eles pregavam sobre Jesus e viam a manifestação de poder. Então, o cristianismo ele cresceu. Tá? Satanás, o inimigo, vendo isso, que Cristo crescia nas pessoas, ele deu um jeito de criar doutrinas humanas para poder inutilizar o poder de Cristo nas pessoas, na igreja, que somos nós. E aí o que acontece? Lá, quando Constantino perseguia os cristãos, só para a irmã entender por que saiu a Igreja Católica, Constantino perseguia os cristãos, o que ele fez? Ele falou assim, bom, o cristianismo está crescendo, então eu vou fazer um lugar e vou aceitar todos esses cristãos, não vou mais persegui-los, e vou colocar todo mundo lá. Aí ele colocou feiticeiros, colocou cristão, colocou tudo lá. Por isso a idolatria dentro da Igreja Católica, né, de adorar a santos, e a Bíblia condena plenamente isso. Agora eu pergunto, como que hoje o Vaticano vai chegar e falar para milhões de fiéis no mundo inteiro, dizendo que eles estão levando as pessoas ao engano, não viverem a vida de Deus nelas? Eles não vão fazer isso, é um sistema religioso. Né? Assim como o evangélico, eu não falei só do católico, não, irmã, falei do evangélico também. Tá? Porque não muda nada o evangélico para o católico. A diferença é que o católico não tem o Espírito Santo e adora a santos. E o evangélico conhece a palavra e está morto com o Espírito Santo habitando nele. Então, o que acontece? Tudo isso é religião. E Jesus não é religião. Né? Só que o inimigo nosso, ele sabendo do crescimento de Cristo em nós, ele tentou anular a ação de Cristo no ser humano. E ele cria o sistema religioso. A senhora entendeu? Então, o que acontece? Eu vou falar uma coisa para você, minha irmã. Eu era coroinha lá na igreja, de ir todo domingo na missa, grupo de oração de segunda-feira, e eu nunca li a palavra de Deus na minha vida. Por quê? Agora, imagina o seguinte, é como um robozinho.
escuta, você não pode ler, você tem que continuar meu escravo. Porque se você ler a palavra de Deus, a palavra vai te libertar. E aí você vai enxergar, vai sair as tuas vendas e você vai saber aonde você está. Né? Então, o que acontece? Não há vida nenhuma de Cristo dentro da Igreja Católica e também não há vida de Cristo dentro da Igreja Evangélica. Por quê? Porque Cristo não está onde tem religião, gente. Cristo é vida. E a vida de Cristo hoje está em nós, em mim e em você. É por isso a importância, o que nós ministramos até agora? Tudo que nós falamos até agora foi alerta aqui de Paulo dizendo às pessoas, olha, cuidado, que vão aparecer pessoas que vão enganar vocês, vão vir com filosofias, com sutileza, e vocês vão ser levados a ser escravos deles. Né? Então, é difícil, como que você, por exemplo, essas doutrinas religiosas, na verdade, o que elas mais fazem é separar o homem de Deus, amada. É separar o homem de Deus, que é o que mais acontece. Então, ou seja, Jesus em nenhum momento... Imagina o seguinte, eu dizer para você agora, irmã, chega o momento de se apresentar para Cristo, tá? Porque a Bíblia diz que nós vamos nos apresentar individualmente com ele lá. Aí chega lá e ele fala assim, bom, quem é católico, essa fila aqui, ó. Quem é evangélico, a Assembleia de Deus, essa fila aqui. Quem é evangélico, não vai ter isso não, minha querida. O que vai ter lá vai ser o seguinte, ele vai olhar e falar assim, ei, apresenta diante de mim aqui. Você tem o advogado que justifica você? Que é Cristo? Não tenho. Queridão, dançou. Porque ele é fiel para aquilo que ele prometeu e que ele vai cumprir. Ele vai julgar conforme cada um as suas obras do Espírito, amados. Vocês entenderam? Então, o que acontece? O grande problema é que se tornou uma instituição poderosa, com vínculos lucrativos, tanto na católica como na evangélica. E isso sai completamente do contexto de Cristo, porque ele diz assim, cara, agora o meu espírito habita no seu coração, que nem o pastor pregou aí. Quando ele diz, bato a porta e entro na sua casa. Sabe que casa que ele está querendo dizer? É o coração, o seu coração, a sua vida. Se você abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus, para que Jesus entre na sua vida, ele vai entrar e vai cear com você. Né? Então, ou seja, quem prega isso na Igreja Católica? Ninguém. Né? E alguns padres que se rebeliaram aí, que quiseram implantar o Espírito Santo lá, foram massacrados pelo sistema. Né? E aí eles foram obrigados a voltar a falar novamente de Nossa Senhora. Né? Então, outra coisa que precisa entender, a Maria, primeiro, que Maria, ela só foi a mulher que estava no lugar certo na hora certa. Porque Jesus vem pela linhagem de José, querida, não veio pela linhagem de Maria. Jesus, filho de Davi, quem é da linhagem de Davi é José, não é Maria. Maria, bendita entre as mulheres, porque, cara, ela foi a mulher que estava no lugar certo na hora certa. Ponto final, acabou. Porque quem é o salvador da humanidade é Cristo Jesus, não é Maria. Não é José, não é Davi. Quem hoje salvou a tua vida, se a irmã já confessou Jesus Cristo, se a irmã já passou por isso, quem está salvando a tua vida das trevas é Jesus Cristo. Então, assim, como que a Igreja Católica hoje vai querer consertar algo que é por séculos? Não vai. E a evangélica, que está cheio de lobo em pele de cordeiro atrás de púlpito, gente. Fazendo pessoas de escravas de religião. Pastor, nós não vamos mais continuar discutindo, o senhor não vai mais ficar explicando. Mas eu só quero dizer uma coisa. Na Igreja Católica, eu nunca adorei nenhuma imagem. Glória a Deus pela sua vida. E eu leio a Bíblia. Glória a Deus pela sua vida, irmã. Que bom, que eu bom. Eu sou irmã do pastor Rui. Glória a Deus, querida. A quem amo de paixão. Glória a Deus. E tem muita coisa aí que o senhor falou. Maria, que nós não adoramos Maria, nós apenas respeitamos ela como mãe, porque Cristo nos deu ela na cruz como nossa mãe. Lembra disso, não lembra, pastor? Quando ele disse, eis aí tua mãe. Então, querida. Então vamos continuar a sua pregação, que é
linda, é maravilhosa. Amém. O senhor Amém. Amém. Outro dia a gente uma fala coisa sobre isso. linda. Amém. Eu gosto de Jesus porque teve aquele momento que ele falou assim, né? A sua mãe e seus irmãos estão ali fora querendo ver. E Jesus disse assim, olhou para os discípulos e falou, esse aqui são a minha mãe e meus irmãos. Aqueles que ouvem e obedecem à vontade do meu Pai que está no céu. Então, assim, escutar isso do próprio Jesus, por isso que eu falo, ele é sensacional, né? Ele quebra toda a tradição humana, toda a religiosidade humana das nossas vidas, né? Se tem alguém que realmente está acima de tudo e de todos nas nossas vidas, é Jesus Cristo. É Ele quem nós temos que seguir, é Ele quem nós temos que amar, adorar e glorificar o santo nome dele, porque foi Ele que passou na cruz nos nossos lugares. Como ela pediu para dar a gente continuar, mas assim, depois a gente pode conversar com ela, dizer que Jesus tinha irmãos, que Jesus tinha um monte de situação, entendeu? Sim. Conversar mais, mas vamos lá. Amém. Não, tem os versículos, nós já passamos aqui nos versículos. Eu não sei se a irmã estava nesse dia. Mas o dia que eu preguei sobre esses versículos de Jesus aqui, foi no dia, acho que foi no dia 2, pastor, não lembro agora. Depois eu refresco aqui, peço para a irmã assistir novamente, onde Jesus fala na palavra de Deus ali, referente à sua mãe e seus irmãos. Amém? E nós vamos continuar aqui, então, queridos. Glória a Deus. Mas só concluindo aí, a frase que gerou isso aí foi, irmã Fátima, o pastor Marcelo disse que a religião mata. Então, ele só disse o seguinte, nós não somos nem católicos, nem evangélicos. O nome católico e evangélico é uma frase que indica religiosidade. Nós somos cristãos, tanto nós que frequentamos determinados tipos de templos, de reuniões, como vocês somos cristãos, certo? Vocês que frequentam lá, que frequentam aqui ou acolá, somos cristãos porque cremos em Cristo. Ok, irmã? Obrigada. Amém. É isso aí, Dorinha. Depois a irmã Fátima, depois você vai lá em Mateus 12, 46 a 50, Marcos 3, 31 a 35 e Lucas 8, 19 a 21, tá bom? Tá na palavra aqui. Depois a gente passa para você essas passagens aí. Aí você vai ver o que Jesus fala lá. Vamos continuar então? Irmão Marcelo, a irmã Fátima, que é a minha irmã, ela tem sede, ela já está sendo ministrada, ela se preparou para isso. Ela foi uma das pessoas, ela ficou muito triste. Ela me ligou no outro dia porque o telefone dela pifou. Ela imprimiu todos os manuais. Amém. Ela imprimiu tudo, ela estava com tanta sede. E ela tem essa sede. Isso Amém. é natural. É natural. Eu fui confrontado também. Cada um de nós passou por esse processo. Né? Mas é lindo que ela tem sede. Isso é que é maravilhoso. Isso é bem-vindo, irmã. Irmã, permita eu falar rapidinho. Eu sei que o pastor Marcelo tem que continuar. Eu fui da Renovação Carismática, da Canção Nova. Eu viajava pela Canção Nova. Quem conhece a Canção Nova sabe muito bem quem é católico. O Catecismo da Igreja Católica é um livro amarelo. Eu li ele de capa a capa. E eu quero muito poder depois também compartilhar com a irmã o que o pastor Marcelo já foi ministrado. E quando o Efatá abre a nossa mente espiritual, nós acessamos algo e fala, meu Deus, como eu não enxergava. Então, irmã, conte comigo também. Porque o pastor Marcelo falou que ele era coroinha, eu era acólito. Quem é católico sabe que ali ajuda o padre na hora da celebração. É aquele cara de branco, minha mãe sabe, minha mãe está aqui, a Maria Auxiliadora, eu tinha uma roupa, enfim. Onde eu ia, joguei em Portugal, lá eu comecei um grupo de oração da Renovação Carismática. Só para concluir, o que está sendo ministrado está sendo libertador para nós. Então, o que a senhora tiver de dúvida, eu estou aqui também para abençoar, porque nós abençoamos a vida uns dos outros. Isso é o ministério. O ministério é para levar, para reunir, para dizer aquilo que Cristo está fazendo. E nós vamos nos reunir para aquilo que Deus vai fazer na vida da Dona Maria de Fátima, na Janaína, no pastor Ricardo. Esse é o ministério, para dizermos o que Deus tem feito nas nossas vidas, está fazendo através dela. Então, esse é o testemunho. O nosso encontro de domingo é para declarar o que Deus está fazendo nas nossas e através dela. Amém, Vitor. Glória a Deus. E eu, antes de continuar, irmã,
se falei alguma coisa que magoou, me perdoa do fundo do coração. Eu não quero atrapalhar a sua caminhada com Cristo e eu não quero ser aquela pessoa que vai te afastar de Jesus por algo que eu disse, tá bom? Não é, eu não estou aqui para isso, tá bom, linda? Eu te abençoo. Obrigada ao senhor por você estar ministrando esse curso e eu ter a oportunidade de ver. Amém, querida. Ó, te abençoo em nome de Jesus. Te amo em Cristo. Nós, como irmãos, somos todos iguais diante do Senhor. Amém. Estamos juntos aqui. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, amados. Deixa eu compartilhar com vocês aqui mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente termina, mais meia horinha. Deixa eu pegar aqui. Agora nós vamos entrar as tradições humanas, tá bom? Que são as justificativas que o homem usa, né, pela inoperância do reino de Deus na vida dele. Então ele tem várias justificativas. Ah, tá vendo? É por causa disso, é por causa daquilo. E essas são as tradições humanas criadas pela religiosidade, tá bom? Vamos lá. Tradição 1. Tem gente que diz, já ouvi pessoas pregando isso, tá? Ah, mas nem Jesus curou a todos lá na cidade natal dele. Bom, isso aqui nós ministramos no capítulo 2, quando nós já ministramos isso aqui, tá? Quando Jesus manifestou a cura para todas as pessoas, que mostra o quê? A incredulidade para a cura, né? Ou se uma pessoa não tem fé, ela não pode ser curada. Nada disso, tá, gente? Se a pessoa não tem fé, mas ela tem um coração aberto para receber, ela vai ser curada. Porque a fé, a confiança parte do agente. É eu e você que confiamos, que sabemos quem nós somos em Cristo. Como Cristo levou para as pessoas. Aqueles que tinham fé, ele valorizava. Mas também tinha aqueles que nem estavam sabendo, né? Que iam receber o milagre e receberam. Lázaro mesmo estava morto. Que fé que ele tinha? O discípulo do centurião lá nem sabia que o centurião foi pedir para Jesus para ele ser curado. Então, isso não significa nada. Você pode chegar, se a pessoa permitir que você ore por ela, já está valendo. Pode declarar, porque a confiança é tua. Ela vai receber também. Tá? E, na verdade, nesses versículos aqui, é revelado por que Cristo não curou as pessoas lá na terra dele, porque, a princípio, eles viram a manifestação de quando as pessoas chegavam em Cristo e Cristo tocava nelas e as curava. As pessoas viram a manifestação e se espantavam. Mas, quando reconheceram que era ele, endureceram o coração. Ou seja, o problema é que as pessoas endurecem os corações e aí elas não recebem aquilo que Deus tem para elas. Tá bom? Então, olha aqui, Mateus 13, 54 e 58. Chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, aqui, já está respondendo, ó. Cristo estava lá na sinagoga deles e as pessoas vendo ele fazer os sinais e maravilhas e pregar, elas já se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Até aqui eles não reconheceram Cristo. Até aqui eles estavam vendo que era um homem manifestando sabedoria e poder. Não, aí vem um e já diz, mas peraí, não é esse aqui o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Aí eles, de onde ele veio tudo isso? Aí eles se escandalizaram nele, ou seja, endureceram o coração deles quanto a Cristo. E aí se fecharam. Tá? E Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas. Ou seja, ele curou sim na cadeia. Aquele que era para receber. Os que demais endureceram o coração, não receberam. Então, Cristo, sim, todos que foram dele, a terra dele. E aqui a paralela de Marcos, onde diz a mesma coisa, referindo-se a quando Jesus manifestava a obra ali. Que aqui ele diz ainda até assim, ó, no 5 aqui embaixo, ele dá um detalhe. Não podia ali fazer muitas obras, né, maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Ou seja, aquelas pessoas que iam até ele, ele impunha as mãos e aquelas pessoas eram curadas. Porque essa é a vontade de Deus sendo realizada em Cristo. As pessoas que se fecharam e endureceram o coração, saíram de lá e não receberam. Por isso que muitos ali não receberam, porque, mas pô, a princípio se escandalizaram porque ele manifestava. Quando reconheceram, pô, mas logo esse aí, é por isso que ele está dizendo isso. Tá? Mas ele realmente curou a todos, sim, que foram até ele. Segunda tradição, Jesus, aí dizem assim, não, tá bom, Jesus manifestava aquele poder todo a Deus, né? A gente ouve muito disso, tá? Mas Jesus fez porque ele provava que era Deus. Depois que ele provou que era Deus,
já era, morreu o negócio. Nós não vamos ter que, nós não somos Deus, como que a gente vai manifestar as coisas? Mas é uma vaca sagrada, tá? É outra tradição mentirosa do inimigo para inoperar o poder de Deus nas nossas vidas. Então tá aqui. Mateus 9, de 29 a 30, onde Jesus disse aos que foram curados para não contarem a ninguém. Então, quer dizer, se Jesus estava provando que ele era Deus, por que ele dizia então que não era para contar para ninguém? Então, ou seja, Jesus não estava manifestando o poder para mostrar que ele era Deus. Muito pelo contrário, ele estava manifestando o poder e não queria que as pessoas soubessem. Não era a hora ainda das pessoas soubessem quem ele era. Ou seja, o próprio Deus, Filho de Deus. Amém? Então ele diz aqui, ó. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé, a sua confiança. E os olhos se lhe abriram. Aí Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mateus 12, 15 e 16. Jesus disse ao povo que ninguém o descobrisse. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. Recomendava-lhe rigorosamente que não o descobrissem. Marcos 8, 25 a 26. Jesus disse ao homem curado para não contar a ninguém. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, ou seja, não diga a ninguém aquilo que aconteceu. Marcos 1, 23 a 25. Jesus ordenou que os espíritos imundos se calassem. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Estava endemoniado lá. O qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Olha só que coisa aqui que é revelada a nós. Ele está dizendo que era um homem com um espírito imundo. Só que quando esse espírito fala com Cristo, ele diz assim, ó: o que temos contigo, Jesus Nazareno? Ou seja, esse demônio que estava ali era um demônio de legião, tá? Eram vários, milhares de demônios. É um tipo de demônio que tem multidão com ele, legião. Por isso que ele é chamado de legião, tá? Tanto que ele fala que temos nós contigo, era uma legião de demônios em uma pessoa. Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Outra coisa, amados, a gente vê em alguns ministérios que as pessoas ficam interrogando demônios, tá? Interrogando. Gente, Jesus não fez isso. Não faça também. Você não tem que saber que jaca de demônio está ali. Você só tem que chegar ali e mostrar a autonomia do nome de Jesus. E o demônio tem que deixar aquela pessoa. Por quê? A pessoa que está endemoniada, ela já está sendo exposta. Ela já está sendo, né, de uma forma envergonhada por aqueles demônios. E ainda ficam lá interrogando o demônio na vida daquela pessoa para expor, para escandalizar. E outra coisa, eles são mentirosos. Então você não dê margem e nem abertura. Você tem que fazer, lembra que nós lemos? Andai como Cristo andou? Esse é o papel. Nós temos que conhecer a palavra e andarmos como a palavra diz que nós temos que andar. Então, se Cristo já chegava para o demônio e falava: cala-te e sai, é isso que você tem que fazer. Demônio está fazendo graça, amarrado e amordaçado. Agora, aqui você não fala, aqui você não mexe, aqui você não faz nada. Sai dessa vida agora em nome de Jesus e vai para cima. Tá bom? Marcos 3, 11 e 12. Jesus ordenou que os espíritos imundos se calassem, mais uma vez. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não se manifestassem. Ou seja, Cristo era o tempo todo ali, ó. Cala a boca, sai daqui e fica quieto. Ponto final. Lucas 9, 20 e 21. E, amados, entenda uma coisa. Essa mesma autoridade que Cristo tinha contra os demônios está sobre vocês, tá? É isso que nós lemos até agora aqui na nossa natureza em Cristo, tá? O que está Pastor? em você. Oi, amado. Até porque nessa manifestação de demônios, quanto mais a pessoa ficar exposta, vai cansar também a pessoa. Porque Exato. o que o diabo quer é bater a cabeça da pessoa, é pegar o corpo da pessoa, é fazer com que ele sofra enquanto ele Isso. estiver ali. É Então, isso o aí. mais rápido possível, você tem que dizer para ele sair em nome de Jesus, vai embora.
É isso não aí. volto nunca mais. É isso aí. Mete o dedo na cara dele mesmo, que nem Jesus fazia. E fala, sai daqui agora, deixa essa vida. E acabou, ponto final. Ele vai lá querer dar uma rapeada, você não permita. A autoridade, a legalidade do reino de Deus está sobre vocês, amados embaixadores. Aleluia! É isso aí, pastor. Então, e disse-lhes, aqui Jesus em Lucas 9 fala, Jesus disse aos discípulos para não revelarem a sua identidade. Disse-lhes, vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse, o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que ninguém referisse isso. Ou seja, fiquem calados, não é para divulgar quem eu sou. Mateus 19, 5, 9. Jesus não queria que a visão fosse revelada. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Ou seja, tudo deveria ser revelado na ressurreição de Cristo, após a consumação da cruz. Amém? Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Esses somos nós. Tem algum judeu aqui entre nós? Não? Tem ou não tem? Não, né? Opa, então somos todos gentios, amados. Todos nós somos gentios. Ou seja, Cristo morreu na cruz por nós também. E nós recebemos essa glória, essa graça maravilhosa por sermos gentios. Então, meus queridos, não queiram se fazer como judeus. Porque tem até ministérios aí que quer guardar o sábado, pôr quipá na cabeça, e não é judeu. Vocês estão entendendo? Seja gentil e valorize o que Cristo fez na cruz por você que é gentil. Por eu e por vocês. Amém? E aí ele diz aqui, eles conheceram as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Lucas 9, 1 a 6. Jesus deu aos 12 poder e autoridade. Convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude. Virtude é poder, tá, gente? Virtude e poder. Sobre todos os demônios e para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Isso está sobre nós, sobre mim e vocês. Amém? Recebe mesmo aí. É o que está sobre nós. Discípulos. Nós não somos discípulos de Cristo, amados, também? Está sobre nós, tá? Toda essa autoridade aqui, porque ele veio habitar em nós, então está tudo sobre nós. Poder sobre todos os demônios, ele diz aqui, ó, sobre todos os demônios. Tá? Aí depois, mais para frente, eu vou tirar uma vaca sagrada para vocês aí, que é aquele versículo que não existe no original, que está colocado nas nossas Bíblias, nas traduções amplificadas, que diz lá que certa casta de demônios só sai com jejum e oração. Aquele jejum foi introduzido pelo homem, tá? Por uma base da Igreja Católica lá atrás, tá bom? Que depois eu explico para vocês isso, que no original não está jejum, tá bom, queridos? É somente por oração e o versículo lá em Mateus 21, ele não existe no original. Mas eu mostro depois para vocês isso lá na frente. Por quê? Porque quem expulsa os demônios é Jesus. E ele diz aqui, ó, poder sobre todos os demônios. Então não sobrou nada nessa lista aí, tá? Que vai sair com jejum e oração. Mentira, isso aí foi criado pelo homem. E eu mostro depois na palavra de Deus para vocês que foi introduzido pelo homem isso aí. Não está no original, nas escrituras originais, lá do grego. E para curar enfermidades, ou seja, está sobre nós essas autoridades, tá? E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E, se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte.
Aleluia. Amém. Está tudo sobre nós, amados. Ô, glória, né? Tudo que Cristo, aquilo que foi sobre ele, está sobre nós também. Amém? Tradição 3. Está claro aquela lá? Se alguém justificar falando assim, não, mas Jesus fez para mostrar que ele era Deus, isso aqui, você fala, não, está cheio de versículo onde Jesus, ele não queria ser revelado que era Deus. Então é mentira da religiosidade aí, da inoperância no homem. Tradição 3. Jesus deu o dom de cura apenas aos 12 discípulos. Então nós já lemos no primeiro capítulo que não existe dom de cura. Tá? A palavra dom espirituais, traduzido para o grego, seria domas pneumáticos. A palavra domas pneumáticos não está em nenhum versículo da Nova Aliança. A palavra que está lá é efeitos da graça, carismata. Então, ou seja, não existe dom de cura, dom de nada dessas coisas. O que tem é o efeito da graça sobre nós, aonde o Espírito Santo tem aquele leque de manifestações que ele manifestou em Cristo, ele manifesta em nós. Por quê? Então, Cristo tinha o dom de cura? Não, amados. Cristo não tinha o dom de cura. Nós sabemos que em nenhum momento fala que Cristo tinha dom de alguma coisa. Né? E, ou seja, nós estamos recebendo o legado de Jesus. A manifestação do Espírito Santo em Cristo é a mesma que está em nós. Amém? Então, isso aqui é uma outra vaca sagrada que justificam a inoperância. Por quê? Ah, não, eu não curo porque eu não tenho dom de cura, mas o pastor Jânio tem o dom de cura, então ele que cure. Tá? Então, assim, isso é mentira de Satanás. Está sobre nós toda a autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, e libertar cativos e pregar o evangelho. Por quê? O Espírito Santo vai atuar conforme ele necessita em cada um de nós, gente. Vamos dizer que o pastor Jânio, nós estamos no mesmo lugar, tá? Eu e ele fomos para a rua passear para orar pelos irmãos. E, de repente, o pastor Jânio, ele acredita que ele tem o dom de cura. Aí, chega alguém na frente dele que está endemoniado. Aí ele fala assim, não, vou endemoniado, eu vou mandar você para o Marcelo, porque eu só curo, tenho o dom de cura. Não, tá errado. O pastor Jânio, ele tem toda a plenitude de Deus. Então, se chegou um endemoniado na frente dele, o Espírito Santo irá atuar através da vida dele para expulsar o demônio. E se aparecer alguém com cura, o Espírito Santo irá atuar através de mim para curar aquela pessoa. De repente, eu e o pastor Jânio saímos de novo para outro lugar. E apareceu na minha frente um endemoniado. E apareceu um para ser curado por pastor Jânio. Então, o Espírito Santo irá atuar através do pastor para curar aquela pessoa. E através de mim, para libertar aquela pessoa do demônio. Entenderam agora, amados? Ficou claro isso? Isso está na primeira aula nossa, tá? Se alguém aqui perdeu aquela primeira aula, referente, revelando verdades a respeito dos dons espirituais, lá eu mostrei na palavra, mostrei no grego, e fomos até a Bíblia lá e provamos lá na Bíblia que o que está escrito lá não fala de dom no original, e sim de efeitos da graça. Pastor. Oi, amado. Basta estar disponível e o Espírito age. É isso, simples assim, pastor. É isso aí, amado. Glória a Deus. Mas sabe o que é, pastor? Que as pessoas põem na cabeça o seguinte, não, eu preciso ter algo especial para fazer isso. Não é verdade? E aí ela acredita que só aquilo ali ela faz. E não é. Ela tem que estar sabendo que não está nada sobre ela. Está tudo sobre Cristo, tudo sobre ele. Então, quando você entende isso, que é o que vocês tiveram essa renovação de mente agora, quando vocês forem orar para alguém, seja qual for o problema que tiver lá, o Espírito Santo ele vai atuar. Você não tem que se preocupar. Você simplesmente é o condutor da glória de Deus para aquela vida que precisa de cura de Cristo. Amém? Aleluia. Vamos lá. Então eles justificam que Deus deu o dom de cura, Jesus, né? Apenas para os 12, para poder estabelecer a igreja. Uma vez que a igreja foi estabelecida, a igreja aqui eles estão falando de instituição, tá, gente? O dom de cura acabou. É porque não existe, né? A igreja, a instituição, ela não existe, né? Ela foi dividida. E igreja somos nós, são vidas. Então, ou seja, a igreja, na verdade, ela nunca morreu. O propósito da igreja genuína nunca acabou, porque Cristo estipulou isso em nós, que somos igreja. Então, Mateus 10, 1, 7 e 8. Aos 12 foi ordenado curar. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Amados, olha que coisa linda isso aqui. Já diz aqui, ó. Se o próprio Cristo deu autoridade
para eles expulsarem espíritos imundos, curar enfermidade e também livrar as pessoas de todo mal, significa, gente, que nenhum mal vem de Deus, queridos. Nenhum mal que vem para as nossas vidas vem de Deus, porque Jesus deu o quê? Deus já entregou o poder, a autoridade para nós sermos libertos de todo mal, gente. Já foi entregue isso. Isso já aconteceu lá na cruz. Por isso que eu digo que o avivamento de poder já aconteceu na cruz. O que precisa agora é um avivamento da palavra. Por quê? Porque a palavra não está conduzindo aquele avivamento de cruz, que é o poder. Então, o avivamento que precisa haver agora na igreja, no corpo, é o avivamento da palavra, gente. Que é isso que nós estamos aqui estudando, para virar a nossa chave. E a gente entender que nós somos isso tudo aqui, ó, que Cristo deixou. Amém? E indo, pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus. Eu amo essa passagem. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Amados, o que eu estou fazendo para vocês aqui? Compartilhando com vocês aquilo que Cristo me deu. Eu cobrei alguém aqui? Se eu cobrei alguém, por favor, pode dizer aqui agora. De graça recebestes, de graça dai. Ninguém tem que me pagar nada para eu pregar a palavra de Deus, viu? Eu recebi ela de graça, não fiz nada para recebê-la. Muito pelo contrário, eu faço por amor. Para mim é um prazer, é uma honra compartilhar com os irmãos a viverem essas maravilhas aqui de Jesus Cristo. Aleluia. Lucas 10, 1. Outra coisa, que aí entra outra tradição humana, que é o pentecostalismo, tá? É outra religiosidade também. O estudo pentecostal, porque aí eles pegam aquela base de Pentecostes, dizendo que lá é quando, né? Porque diz que o versículo lá, que receberão o poder do céu, não é? Na verdade, o que aconteceu lá, amados, foi uma manifestação do Espírito, tá? Porque Cristo já tinha dado poder para os seus discípulos, quando Cristo estava com eles aqui. Porque o encontro de pentecostais, lá, de Pentecoste, aconteceu depois que Cristo subiu. Ou seja, antes, quando Cristo estava aqui com eles, já tinha dado autoridade aos seus discípulos, tá? Já tinha dado o Espírito Santo a eles. Já tinha dado poder a eles. Então, é outra doutrina criada até dentro da palavra de Deus, que foi lá que aconteceu em Pentecostes. Tá bom? Então, o que aconteceu em Pentecostes foi uma manifestação de poder, virá poder sobre vocês. E veio. O Espírito Santo manifestou poderes ali maravilhosos, né? Então, mas eles já tinham a autoridade de Jesus, está aqui na palavra, gente. Eles já tinham recebido. Eles já tinham ido curar enfermos, leprosos e tudo mais. Já existia o Espírito Santo com poder sobre eles. É chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, porque de graça recebeste, de graça as dai. Lucas 10, 1 a 9. Os 70 foram enviados para curar. Ou seja, depois dos discípulos, porque muita gente vai dizer que só os 12 tinham, Jesus enviou mais 70, gente. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, ei, presta atenção, ó, é para todo mundo. É para todo mundo isso aqui. Eu vou dar para vocês todos isso. A hora que eu for mesmo, eu vou enviar o Consolador. E aí, meus queridos, é para todo mundo. Até os nossos queridos, a nossa futura geração, se Cristo ainda não voltar antes, né? A nossa futura geração que confessar a Cristo irá receber. Continuarão recebendo. Essa é a promessa eterna que ele nos deixou. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face. Olha aqui Jesus. Jesus já pegou mais 70 discípulos dele lá, tá, gente? É que todo mundo foca sempre nos 12. Tudo bem que são os 12 que andou com eles, mas foram feitos outros discípulos, tá? Foram fazendo novos discípulos naquela geração. E ele vinha aqui, ó, mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Por que Jesus mandava 2 em 2, vocês sabem, queridos? Não que você não ande sozinho, tá? Não é que é regra, tá bom? É para que um possa levantar o outro, para que um possa estar ali com o outro, tá? Para que possam estar juntos. Por exemplo, eu e a Cristina, quando a gente sai, às vezes,
a gente encontra uma mulher, por exemplo, né? E às vezes ela está com um problema ali físico, e aí o que eu faço? Eu peço para a Cristina tocar na pessoa, né? Às vezes a mulher está com um problema que a gente precisa tocar lá. E aí a Cristina é que toca nela, tá? E aí quando eu estou sozinho e preciso orar por uma irmã, e depende do problema da irmã, às vezes ela está com problema na perna, eu não vou tocar na perna da irmã, então eu pego na mãozinha dela e declaro sobre ela. Agora, quando a Cristina está junto e o problema está ali na coxa, sei lá onde for, eu falo, Cristina, toca na coxa dela, por favor, e vamos orar para que o problema seja curado, tá bom? Então, 2 em 2 é legal, mas se não tá também, não impede você de fazer, tá bom, queridos? Então, assim, vou com o homem, não precisa abraçar, nada disso. Toca na mãozinha, ora lá e declara a mesma coisa, tá bom? Aí criaram uma religião de pregar 2 pessoas, os cristãos, não sei de que aí, que vem na porta em porta, os rapazes vestidos de branco de 2 em 2, criaram outra religião que tem dos 12, da multiplicação, que é a igreja dos 12, quer dizer, eles pegam tudo que eles pegam, eles criam uma religião em cima, né? É isso Exato. aí que atrapalha. É isso aí, Dona, é isso aí. Porque eles pegam um ponto em específico, né? Porque assim, gente, entenda uma coisa. A gente precisa entender aquilo que Cristo deixou e nos ensinou. Então, nós não estamos embasados em tradições humanas, porque pegaram um versículo e criam uma doutrina, né? Então, nós precisamos estar atentos apenas a isso. Nós estamos aqui para seguir Jesus Cristo, gente. E todos nós, em concordância, em unidade, por isso em tanta amor... confusão, né? Por isso tanta confusão, por isso tanta religiosidade. Na verdade, quando nós pregamos ontem a natureza de Satanás, já explicou ontem, nos versículos bíblicos da natureza de Satanás, explicou por que tem tanta religião, gente. Entendeu? Ontem, quando nós ministramos sobre Satanás, como ele age, a religião foi uma estratégia dele criar para poder inoperar os discípulos de Cristo, que somos nós. Tá? Então, a religião ela serve só para isso, para nos distanciar realmente da natureza de Deus, tá bom? Porque cada um vem defender uma tese, um versículo específico, que nem o pentecostal. Eles pegam a base lá de Pentecoste. Então, o que está certo é se você for batizado em língua, aí você tem o Espírito. Senão, você não tem o Espírito. Aí fica todo mundo rodando lá e edificando a si próprio e orar pelo próximo, que é bom nada. Então, assim, não vamos entrar nesse tema. Eu gosto, tá? Eu gosto. Adoro manifestar o Espírito Santo, falar em línguas, adoro. Mas espera aí, deixa que eu edifique o meu próximo. Porque isso não me dá um status de espiritualidade. O que me faz ser espiritual é eu estar conectado em Cristo. É isso, gente. E não uma tradição. Vocês entenderam? Isso tem que ficar bem claro para nós. Não é religião nenhuma que nos leva a sermos espirituais. É a palavra de Deus. Nós precisamos estar na palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo. Vamos lá. Eu aqui não defendi nenhuma religião até o momento. Vocês perceberam? Eu não defendi. Por quê? Porque nós não somos religiosos. Lucas 10, 1, 9. Os 70 foram enviados. Então, aqui, ó. É de 2 em 2, né? Tal, todas as cidades e lugares onde ele haveria de ir. Curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Quem que está levando o reino de Deus aqui? Quem que está conduzindo o reino de Deus nesses lugares? As pessoas. A igreja viva. Nós, templos do Espírito Santo. Entenderam? Então, nós é que vamos levar e dizer, chegado a vós o reino de Deus, porque o reino de Deus está sendo levado através de mim e de você, amado. E ali, naturalmente, o que houver ali, você vai fazer. O Espírito Santo vai fazer, né? Em nós. Marcos 15, 16, 15 a 18, né? 16, de 15 a 18. Amo esse versículo, maravilhoso. E disse-lhes, ide por todo mundo. Olha aqui, agora ele já abre para o planeta todo, né? Agora já não é mais naquela região. Agora ele já fala assim, ó, gente, olha que sensacional isso. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Entendeu agora aqui, irmã? Olha o que ele fala. Ou seja, quem crer em Jesus Cristo e o confessar, será batizado e será salvo. Agora, quem não crer, será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Quais sinais? São os sinais, as obras do Espírito, amados. Os sinais que aconteceram em Jesus acontecerão em nós também. E em meu nome, ele diz. Ele não diz que nós vamos expulsar demônios em nome de Moisés.
Ele fala assim, ó, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Gente, olha que lindo isso. Meu Deus do céu, como é maravilhoso esse versículo. Ele fala assim, ó, ei, querido, impõe a mão nos enfermos. Eles serão curados só de você tocar a mão nos enfermos. Em meu nome vocês expulsarão e curarão as pessoas. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que Cristo... Gente, o que ele viu em nós? Eu fico pensando. Só Jesus mesmo, né? É só Jesus fazer um negócio desse. Ele mostrar a glória dele através de mim e de vocês, amados. Que Cristo maravilhoso é esse? Mateus 28, 19 a 20. A todos, ele diz, que creem, foi ordenado curar. Todos. Portanto, ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha o que Cristo fala, meus amados. Vai o quê? Fazer discípulos. Nossa missão é apresentar o homem pleno em Cristo. Homens são pessoas, tá, amados? Inclusive mulheres, tá? Só esse termo que a Bíblia usa. Ou seja, amados, a nossa missão é ir para fazer discípulos. Vocês sabem que eu tive um encontro com Cristo ano passado. Quando eu tive lá, que eu fiquei 12 dias entubado em coma e 23 de UTI. E nos 12 dias que eu estive entubado em coma, eu tive primeiro um encontro com Satanás e depois eu estive nos céus, de frente para aquela construção maravilhosa, parecia uma catedral de tão grande que era. E logo em seguida, Cristo fala comigo. E a primeira coisa que ele fala, né, porque eu queria ficar com ele, porque eu fui envolvido por tamanha glória, um dia eu conto testemunho para você. E aí ele virou, quando eu falei, eu queria ficar com ele, eu não queria mais ir embora, porque era tão gostoso, eu queria ficar com ele. E ele falou assim, você vai voltar e levar uma mensagem para a minha igreja. Pessoas. Ele disse assim, eu não quero crentes, eu quero discípulos. Ele foi bem fácil dizer isso. Qual parte que o homem não entendeu deve se fazer discípulos de Cristo? O que eu estou fazendo com vocês aqui, amados? Preparando vocês como discípulos, como Cristo preparou. Andarmos como ele, sermos discípulos de Jesus. Não sermos apenas crentes em Cristo, entenderam agora? Não sermos apenas religiosos, mas sermos discípulos. E ele deixou claro isso para mim, não quero crentes, quero discípulos. E falou um monte de outra coisa mais lá, maravilhosa, que no testemunho eu conto. Enfim, vamos lá, e ele continua aqui, ó. Portanto, ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Gente, é para nós seguirmos, aprendermos e continuarmos multiplicando e duplicando aquilo que Cristo nos ensinou e nos mandou ensinar. Está aqui o negócio. É isso que é para a gente seguir. Atos 6:8. Estevão operou grandes sinais e maravilhas. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 8, 6, 7. Filipe expulsou o espírito imundo e curou muitos. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados através da vida de Filipe, gente. 1 Coríntios 12, 28, cura dada à igreja. E a uns pôs Deus na igreja. Olha aqui agora. Que igreja é o quê? Pessoas, ministérios. Primeiramente, apóstolos. Segundo lugar, profetas. E em terceiro, doutores. Até aqui ele fala de pessoas. Agora ele começa a falar de manifestação. Depois, milagres. Depois, efeitos da graça em curar, que a gente já sabe a tradução correta que está aqui. Depois, efeito da graça em curar, socorro, governo e variedade de línguas. Ou seja, tudo isso são manifestações do Espírito no corpo da igreja, que somos nós. Amém? Aleluia?
vamos parar por aqui, que já são 5 horas. Depois nós vamos, na próxima semana, entrar na espinho na carne de Paulo. Eita, vaca sagrada essa aqui, hein? Pelo amor de Deus, o espinho de Paulo. Que todo mundo fala que é doença, que é um problema mesmo físico. Nós vamos ver já na próxima semana o que é o espinho na carne de Paulo. Amém? Pela palavra. E eu já estou me despedindo de vocês. Beijo, Deus Dorinha. Fica na paz do Senhor, querida. Beijo, amém. Obrigada por tudo, pastor. Tchau, querida, tchau. Glória a Deus. Amados, deixa eu parar aqui. Nós encerramos por aqui hoje. Querem compartilhar algo? Querem conversar algo? Podem abrir o microfone, a câmera. Aleluia. Pastor Marcelo, pastor Rui, há uma confusão muito grande acerca dessa questão de igreja, né? Quando você disse que vai para a igreja, tal, essa coisa toda, e muitas pessoas, aqueles que são mais críticos, falam que até aponta você não é igreja porque você está indo para a igreja. E isso é uma coisa que vem pendurando há muito tempo. E realmente, depois desse seminário, depois dessa situação, é bom a gente estar aqui e rever todos esses conceitos. Amém, que pastor. são pertinentes. Amém, pastor. Faz toda a diferença, sabe? A gente tem um coração humilde para a palavra, né? Não é nem para nós, não é uns para os outros, é com a palavra, né? É sermos humildes com a palavra, não é verdade? Né? Porque está aqui, está falando na palavra isso, né? Não é algo que eu, Marcelo, ou o pastor Jânio, o pastor Rui, Vicente, qualquer um aí está falando. Não somos nós que estamos falando isso. Está na palavra. Então, assim, a questão é, as pessoas querem pegar aquilo que para elas são convenientes, entendeu? E aí elas querem fazer disso uma verdade, né? E aí que muda a coisa. É muito triste, mas glória a Deus que o Senhor abriu a nossa mente, que o Senhor trouxe para nós. Esses americanos, os irmãos lá, né, do Be The Gospel, o Anthony, Kurt Blake, John D. Lake, T.L. Osborne. Gente, eu estou pregando coisa aqui que esses homens viveram, viu? Não é o Marcelo que inventou esse negócio. Eu estou falando de homens que pregou para mais de 60 nações. Esses homens que desenvolveram esse manual que nós estamos pregando aqui, que, na verdade, não foi desenvolvido por homens, a gente sabe disso. Foi o Espírito Santo, através da vida desses homens, que organizou esses versículos e consegue, nessa ordem, nos abrir a mente. Porque se nós lermos um livro, Jânio, por exemplo, se você pegar Mateus, começa a genealogia ali e vai... Você não identifica a natureza ali. Você está lendo um livro do início ao fim. Mas quando pega e organiza essa sequência cronológica, olha como que muda a nossa cabeça. Como que muda a nossa visão e entendimento. Né, meu querido? Sim, pastor. Muitas vezes a gente, por não ler até a palavra, a gente lê sim. Mas com o entendimento desse está sendo diferente, abrindo a mente. Tudo que o senhor está falando aí, eu estava me lembrando aqui, quando eu estava lá naquele estacionamento. E ali, quando aquela menina estava renovando a aliança com Deus novamente, e a mãe se ajoelhando na frente de todo mundo ali. E assim, você vê que só basta estar disponível para Cristo operar, porque quem tudo faz é o Espírito Santo. É isso aí. É maravilhoso. Santo. E nós nos maravilhamos, né, em ver o Espírito Santo fazer através de nós. É maravilhoso. Certeza, com certeza. E aí, pastor Rui? O senhor está tão quietinho hoje, meu amado? Bem, não, eu sou muito intenso, eu tenho que diminuir aqui a minha... Deixar os outros, senão às vezes eu posso assustar algumas pessoas. Então, deixa os outros se manifestarem. Deixa os outros falarem. Amém, irmãos? Quer compartilhar alguma coisa? Tem alguma dúvida, amados, de tudo que a gente está pregando até o momento? Está claro para vocês? Eu quero só dizer uma coisa para vocês, tá? Se vocês encontrarem qualquer enfermo agora na frente de vocês, depois do pilar de hoje, pode ir lá e declarar a cura sobre ele. Você não tem que pedir nada para Deus. Deus já te deu. Você só precisa entender isso.
A oração do cristão tem que mudar. Agora que vocês têm a identidade em Cristo, a oração de vocês, eu vou ensinar como é que faz. Assim, não é um padrão, tá, gente? Que é o Espírito Santo quem faz. O que eu quero dizer é a linha que vocês se apresentem diante do problema. A oração não é oração de 5, 10 minutos lá de adoração a Deus. A oração é para o problema. Qual é o teu problema, querido? Meu problema é esse. Então, você ordena que o problema saia e declare a solução. Vocês entenderam? É assim, vou dar um exemplo. A pessoa está com um problema no joelho, sei lá, artrose, artrite, dor, seja o que for. Você vai olhar para o joelho dela e falar assim, artrose, em nome de Jesus, agora você sai, toda dor sai, e eu ordeno que esse joelho agora seja restaurado completamente em nome de Jesus. Toda dor sai agora. E fala para a pessoa, anda, pula, mexe, faz o que você não fazia. E vocês vão ver a glória de Deus manifestar ali, porque é maravilhoso demais. Amém? Amém. Então, vocês vão orar com autoridade, com quem está trazendo a solução do reino de Deus para aquele problema, para aquela pessoa. Vocês estão levando uma cura do reino de Deus para aquela vida, seja qual é o problema que ela esteja passando. Ah, eu estou muito triste, está muita opressão. Aí você não vai orar por cura, pô. Aí você vai falar assim, então tá bom, querida. Toda essa opressão maligna que está na tua mente, na tua vida, sai agora. Seja liberta em nome de Jesus. Que venha agora a leveza do Senhor, o reino de Deus sobre você. E seja curada e liberta desse mal, minha irmã, em nome de Jesus. É simples assim. É isso, a pessoa foi curada. Tá? Então, amados, a gente precisa, agora, a nossa oração, aquela tua oração do quarto é uma oração. Quando você está no quarto, Senhor, o Senhor é grande, Pai, o Senhor é glorioso, aí é delicioso, você se lambuza no pé dele, chora, ri, pula, dança com ele, adora. Senhor, o Senhor é grande, é um momento teu com o Senhor. Mas quando você vai orar por alguém, não existe isso, Cristo não ficou lá. Ele chegava e já, pum, declarava que o problema saísse. Então, a nossa oração tem que ser diferente agora. Você vai olhar, imagina você na frente de uma pessoa, deu a mão para ela está lá endemoniada e você começa. Grandioso, supra-sumo Deus, maravilhoso, onipotente, grande rei dos reis. Eu estou aqui agora com esse endemoniado, que o Senhor, meu Deus, você já tomou uma pancada do demônio que você nem viu de onde veio. Tá entendendo? Então é o seguinte, meu filho, tá endemoniado? Olha para a cara dele, não fecha o olhinho, não. Olha para a cara dele e fala, sai dessa vida agora, em nome de Jesus, que eu estou mandando. Deixa ele agora. Sai daqui, demônio. Vai embora em nome de Jesus. É isso. Né? Então, o problema está na pessoa, uma dor, uma doença, seja qual for, enfermidade, é um câncer, seja qual for. Vai lá e bombardeia ele. Bombardeia o câncer. Fala assim, eu estou declarando vida. Câncer, você vai sair dessa pessoa. Sai daqui, porque eu estou te mandando em nome de Jesus. Desaparece dessa corpo agora. Sai daqui, câncer maligno. O demônio que trouxe esse câncer, eu te repreendo e te ordeno. Sai em nome de Jesus. Outra coisa. Quando você fala para o demônio assim, ó, eu te repreendo, ele para. Ele para e está aguardando a tua ação. Se você só falar assim, está repreendido, tá bom, ele está repreendido, ele fica parado ali. Tá, mas e agora? O que eu faço? Vocês entenderam? Isso, agora demônio, sai. Entenderam? Porque se vocês estão pegando uma pessoa e falando assim, ó, o mal, eu te repreendo, você está paralisando o mal ali, mas você não está ordenando que ele saia. Então, você repreenda ele, ou seja, você está repreendendo a ação dele, está mandando ele parar com a ação dele, e agora você vai ordenar que ele saia. Você vai ordenar que execute agora a ação do reino na vida daquela pessoa. Então, no início, vocês vão se pegar ainda orando como antigamente, mas vão se policiando, tá? É oração curta, gente, é 5 segundos, 10 segundos, não tem muita coisa. Não tem lá ficar enrolando, não tem. É chegar, você está levando a autoridade do reino. Pega a pessoa, qual é o teu problema, meu amado? Ah, eu tenho isso, querido. Tá bom, então vem cá. Teu problema agora, eu te ordeno em nome de Jesus, você vai sair dessa vida. E eu declaro que você seja liberto e curado agora. E agora haja solução em você. Em nome de Jesus. Pum, acabou. Aí já fala para ela, querido, como é que você está sentindo? Pergunta, viu? Ah, não, ainda estou com dor. Tá bom, você tinha dor de 0 a 10. 0 é curado, 10 é muita dor. Quanta dor você tem? Ah, eu tenho 12, então. Ah, então você está insuportável? É, está insuportável. Então vem cá. Toda dor, em nome de Jesus, deixa ela agora. Sai daqui. Tira tuas garras daqui, Satanás. Vai embora agora, em nome de Jesus. Dor, sai. Minha irmã, e agora? Mexe aí, como é que você está? Ah, melhorou.
Tá 8 agora. Ah, tá 8? Então, glória a Deus, já está acontecendo algo. Vai de novo. Eu mandei que toda dor saia. Não é para ficar dor nenhuma aqui agora. Seja curado. Inflamação sai, infecção sai, tudo que está causando esse processo de dor agora sai em nome de Jesus. Portanto, eu te ordeno, dor, deixa o corpo dela agora. Sai daqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã, como é que você está agora? Melhorou, hein, pastor? Tá 4. E vai de novo, até zerar o negócio. E aí, mexe agora, irmã, faz o que você não fazia. E aí ela vai fazer. E você fala, glória a Deus. Isso foi Jesus Cristo na tua vida agora, porque a glória é dele. E você é o condutor da glória dele. E é o Espírito Santo quem glorifica o Pai através da tua vida, porque quem está fazendo é o Espírito Santo. Entenderam? Então sejam objetivos e diretos. Não fica lá querendo ser espiritual. Você já é espiritual por natureza. Você não tem que se fazer espiritual. Ele já te fez espiritual. Então não fique lá dando uma de espiritual, ser um espiritualista. Meu querido, você é um soldado do reino de Deus. Você está chegando ali para pôr ordem num problema. Então, como autoridade legal, chegue e declare a ordem naquele problema, gente. É simples assim. Tá? E vocês vão ver quanta coisa maravilhosa vai acontecer diante dos olhos de vocês. A Senísia ficou impactada ontem, que ela contou o testemunho que ela falou, Marcelo, eu tinha, meu braço travou, eu não conseguia, e eu falei, quer saber? E foi curada. Aí ela estava com problema de sinusite, ela falou assim, tá bom, vai, deixa eu continuar com a minha sinusite aqui, o meu braço já foi curado, já tá valendo. Eu virei para ela e falei, meu irmão, não, mãe, por que você vai continuar com esse problema no nariz aí na tua face? Vamos curar para você ser curado. E ela nem se ligou, ela falou, tá, é porque a gente tá tão acostumado a viver com essas ruins, que a gente alimenta elas em nós. E nós não somos obrigados a viver com isso aí. E nem o teu irmão é obrigado a continuar vivendo com isso. Você é uma autoridade do reino de Deus na vida de uma pessoa e na tua vida, por causa de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem mais quer dar uma opinião aí? Vai, Gisele. Amém, eu quero falar, Marcelo. Graça e paz a todos. Glória. Eu quero falar aqui de tudo isso, né, que foi ministrado, que foi muito profunda essa palavra de hoje, mas nós precisamos entender e saber todo o tempo que é sempre a vontade de Deus curar, libertar, né, e salvar. Sempre. Não existe nenhuma... Você não vai ver na Bíblia em lugar nenhum falando, mas teve um exemplo de uma pessoa que Deus não quis. Sempre que Jesus foi questionado, Senhor, se quiseres, me torne limpo. A resposta de Jesus é sempre sim, eu quero. É sempre a vontade. Então, quando a gente encontrar pessoas que vão falar, mas talvez eu esteja enfrentando essa doença porque Deus quer me ensinar algo com isso, a gente precisa entender que Deus nos convence do nosso pecado, do juízo e da justiça através do Espírito Santo de Deus. Deus não precisa de utilizar doenças, que o Espírito Santo é mais que suficiente para nos convencer daquilo que precisa ser convencido, para nos ensinar aquilo que precisa ser ensinado. Então, isso é uma mentira realmente do diabo que a gente não pode aceitar de forma nenhuma. É uma desculpa, né, que o diabo coloca na nossa mente, a gente acaba... A gente não, né? Algumas pessoas acabam aceitando. Então, a gente precisa realmente ter isso muito certo no nosso coração. É o que o Marcelo falou. Quando você for orar, ora com autoridade. É uma oração curta, porque não é a sua eloquência nas palavras que vão curar a pessoa. É o poder do Espírito Santo de Deus operando através de você por tudo aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário, né? Hoje de manhã também eu acordei com uma torcicolo, Marcelo, pescoço completamente duro, parecendo um Robocop, assim. Falei, não, de jeito nenhum, tá repreendido em nome de Jesus. Eu ordeno agora o pescoço, solta, seja curado agora em nome de Jesus e tá, ó, graças Glória a Deus, a Deus. perfeito. Mas a gente tem que ser relembrado todo dia, né? O pão nosso é de cada dia, então todo dia a gente tem que meditar na palavra dia e noite, para que a gente não esqueça de nada daquilo que o Senhor nos ensina. Amém. Amém? Amém. Maravilha, irmão. Que lindas palavras, é isso aí mesmo. Identidade. É o que nós Amém. somos. Gente, não percam isso. Não percam isso. Não percam esses ensinamentos. Não percam essa... Pastor Jânio, pode falar, meu amado.
Vocês estavam falando aí, eu estava me lembrando quando eu fui acometido de hidrocefalia. Então eu tive que colocar uma válvula, tal, essa coisa toda. E para me fazer uma tomografia, eu fiquei na enfermaria que tinha 8 pacientes lá. Mesmo com a cabeça, já com a válvula já, cabeça rampada, tava essa coisa toda. Mas Deus me impulsionava a orar pelas pessoas. Eu era orando, as pessoas saindo de alta, e eu ficando. E eu, Jesus, e eu? Onde é que eu vou? Então, assim, teve um senhor lá que ele ia fazer uma cirurgia, ia fazer um cateterismo, na realidade. Mas o Espírito Santo ali, eu fiquei muito sensível à voz de Deus, depois dessa cirurgia, e me dizia que ele estava com algum problema, esse entupimento não era para médico. Eu fui lá e coloquei a mão no peito dele, repreendi realmente, era ação demoníaca. Foi tanto que algumas horas depois ele foi para a sala de cirurgia e voltou, o médico dizendo que ele não precisava mais fazer a cirurgia. Aleluia. Então, o fato de você estar num lugar insalubre, né, como um hospital, é muita dor, muita morte, muita coisa, mas isso não impede você operar os efeitos, né, da graça. Oh, glória! Palavra linda, meu amado. Olha, eu tô até arrepiado aqui. Porque eu já fazia assim, não querendo aqui ser mais do que ninguém, pastor. Mas Deus já me usava dessa forma e eu não sabia. Fazia por impulso. Hoje eu sei o porquê foi. Assim, era uma coisa incrível. Até muitas pessoas, até hoje as pessoas pegaram meu número de telefone, essa coisa toda. Pessoas de fora assim, de outro estado, daqui para ligar, mas nunca ligaram. Mas só que eu sei que da enfermaria de 8, eu acho que só ficou eu e outra pessoa. Os outros foram tudo embora. Aleluia. Eu fiz o exame, mas orei por todas as pessoas que estavam na enfermaria. Até pelos acompanhantes foi oração também. E eles foram embora e assim, a gente vê que só precisa ser disponível. Porque quem faz é o Espírito Santo. É isso aí. Eu estava lá na UTI, lá, entre a vida e a morte, orando para os vizinhos meus lá. É isso, gente. Não tem essa. Eu estou ali, mas vou sair também. E, cara, e se não sair, eu estava na glória com o Senhor. Né? E enquanto eu estava ali, eu estava lá, tentando nem falar direito, eu estava orando pelos meus vizinhos lá, dentro da UTI. Lá. É isso, gente. É isso. Você não tem que olhar para as circunstâncias, você tem que olhar para aquilo que você tem que fazer. E nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus. Amém? Mais alguém gostaria de compartilhar aí com a gente? Então, que o Senhor tenha aberto mesmo a mente de vocês, o coração de vocês, que a chave de vocês tenha virado, né? Porque a chave vira mesmo depois do que foi ministrado hoje, que foi o nosso pilar, nossa natureza em Cristo Jesus. Ali a chave vira. Agora, daqui para frente, é só matando vaca sagrada. Tá? É só tirando aí as tradições humanas. Daqui para frente é tudo tradição humana, Matos. A gente só vai esclarecer para vocês. Mas o que tinha que acontecer para vocês se tornarem espirituais já foi ministrado. Que a chave de vocês tenha virado e vocês já estão aptos e prontos para manifestar o reino de Deus com a plenitude dele, porque a plenitude de Deus está corporalmente em Cristo e vocês estão em Cristo. Então, Cristo está em vocês. Manifeste a natureza de Deus, porque vocês são a natureza de Deus. Entenderam agora? Glória a Deus. Aleluia. Ontem ela chegou em casa e com certeza eu acredito plenamente que aquela noite, que aquela oração da tarde nossa, colou o fêmur dela. Eita glória! Ela tá ótima, já está em casa. Oh, glória! Glória a Deus, irmã. Que lindo testemunho. Exatamente. Obrigado. Amanhã eu passo o dia inteiro com ela de novo, agora tá ótimo, maravilha. Que glória, gente. Esse negócio de osso colar, eu tenho vários testemunhos de
de ver Jesus colar o osso do povo. Teve um que, assim, fica marcado. Alguns ficam bem marcados. É que gente, são tantos, que quanto mais você ora, mais você vai ver, tá? Então, teve um caso, uma vez que nós tínhamos dado um seminário presencial. Acho que foi um dos últimos. E aí nós saímos para esse negócio de CEAGESP que tem, sabe? Aqui em São Paulo tem muito disso, que são lugares que vendem frutas, verduras, legumes e tal, tudo num lugar só, tipo um mercadão gigante, assim. E aí lá, de domingo de manhã, vai muita gente. Então o que nós fizemos? Preparamos o povo, organizamos de 2 em 2, né, como Jesus fez, e falamos assim, gente, se divide no meio dessa multidão aí e vai orar pelo povo. E era muito engraçado, que às vezes chegava alguém e falava, quero orar por você, e a pessoa, não, já oraram, eu já recebi, olha como é que eu estou. Era muito legal. E a gente estava na saída desse mercadão, a gente já estava lá para registrar uma foto e tal, veio um casal com uma criança no colo e o cara estava com uma tipóia aqui e com a mão engessada, né, enfaixada. E aí ele veio vindo justo do nosso meio ali, gente. A gente já estava para registrar finalmente esse cara me vem com aquela tipóia. Na hora eu parei com a foto, já grudei nele, né? Ô, meu amigo, beleza? O cara já assustou assim, né? Falei, esse cara vai me matar aqui, né? Eu falei, tudo bem, tudo. O que aconteceu no teu braço aí, meu amigo? Ele falou, não, é o meu dedo que está quebrado. Eu falei, entendi, cara, o dedo quebrado, o que foi? Foi um acidente, assim, sensado. Falei, entendi. E qual a previsão disso aí? Não, segundo o médico aqui, vai demorar uns 3 meses ainda. Falei, entendi. Você me permite orar aqui pela cura do teu dedo? O cara olhou assim, acho que ele ficou constrangido, né? De falar, não. Ele falou, tá bom, ora aí. Aí eu peguei na mão dele aqui e falei assim, Jesus, toda dor, sai. Seja curado, meu irmão. Ele, obrigado, valeu, tchau. Eu falei, não, tchau não. Vem cá. Tira a tipóia e tira toda a tua gesso, esse negócio que está aí paralisando tua mão. Ele olhou para minha cara e falou, para, cara, como assim? Eu falei, tira, meu querido. Aí ele pegou, tirou a tipóia, começou a tirar os negócios lá, as placas de gesso que tinha ali na mão, e foi tirando, e ele tirou mesmo. Ele obedeceu. E aí eu falei para ele, agora mexe a tua mão, faz o que você não faria. Ele com medo, você vê que ele estava com medo assim, ó, e ele foi devagarzinho, né? Daqui a pouco ele olhou para nossa cara assim, com aquela cara assustada. Ele olhou e falou assim, como assim? O meu dedo estava quebrado, eu não mexia o meu dedo. Eu falei, meu irmão, você já ouviu falar de Jesus Cristo, meu querido? Aí pronto, amados. Pronto. Aí você entra com Cristo na vida daquela pessoa. E o cara ficou impactado. Eu falei, sabe quem curou o seu dedo? Foi Jesus. Ele, mas como assim? Eu falei, porque nós somos discípulos de Jesus. Foi Jesus quem curou você, meu querido. Você conhece Jesus? Eu conheço. Então, meu amado, busca um local, vai conhecer a palavra do Senhor, porque Jesus te ama, glória a Deus, vai embora, segue o teu caminho. E o cara foi embora segurando a tipóia com uma criança no braço e mexendo a mão assim na rua. E foi andando e mexendo a mão. Né? Então, gente, é lindo, é maravilhoso você ver Jesus, o que ele fazia lá atrás, hoje, através de nossas vidas. É algo assim, é surreal, eu me maravilho todas as vezes que eu vejo Jesus Cristo fazer as coisas através da minha vida. Então, amados, façam. Todo dia, ore pelas pessoas. O WhatsApp hoje, se estão te procurando é porque eles estão vendo a glória de Deus em vocês. Que venha muitas pessoas procurar vocês. Eu já profetizo em nome de Jesus. Que o WhatsApp de vocês comece agora assim, ó. Porque a fulana falou que você orou por um lá. Ora por mim. Oro. E aí vocês vão ver o que Jesus vai fazer através da vida de vocês. Aleluia. Glória a Deus. O que mais, povo?